a compartilhar com vocês a apresentação da aula de hoje, tá ok? Então, só um instantinho aqui que eu vou cancelar, vamos ver aqui o arquivo tá aqui, mas vamos lá pegar. Começar aqui, vamos aparecer, aqui tá a aula, só um instantinho que eu vou buscar a colega também, a Daniela tá chegando aqui. Seja bem-vinda, Daniela. Então, eu vou começar a colocar no modo apresentação, e se por um acaso vocês não estiverem observando a apresentação, vocês me avisem, tá ok? Se no decorrer da apresentação também deixar de compartilhar, qualquer falha, vocês podem me chamar aí no áudio para que eu possa acertar, tá ok? Eu também, quando estou aqui no modo apresentação, eu não consigo visualizar o chat, certo? Então, qualquer intervenção, qualquer pessoa que queira entrar aqui na aula, vocês me avisem. Acho que tem uma pessoa querendo entrar, eu vou lá agora finalizar aqui para ela poder entrar. A Vanessa, né? Então, seja bem-vinda, Vanessa, e vamos começar, tá ok? Vocês estão observando a minha tela de apresentação? Sim. Estão? Então, Sim. qualquer coisa, vocês me avisem aí. Então, tá chegando mais uma, né? Deixa eu ir lá, retornar. Aqui a Kathleen, certo? Tá retornando aqui, então vamos lá. Qualquer coisa, me chamem e me avisem. Então, agradecer a presença de vocês hoje, nessa noite tão fria e chuvosa. Sejam todas muito bem-vindas. Gostaria que vocês soubessem que a presença de vocês é muito importante para mim, como professora. É um incentivo, certo, para nós, e incentivo também entre vocês. Esta participação mostra que estamos juntas, certo? Então, qualquer coisa que as desagrade, qualquer coisa que vocês queiram que eu faça melhor para poder ter uma satisfação geral, vocês, por favor, podem se colocar, que estou aqui à disposição, certo? Então, sejam todas muito bem-vindas nesta nossa segunda semana de aula. Nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, ok? Continuando aqui a fazer uma introdução sobre os fitocosméticos. Na aula passada, nós colocamos uma introduçãozinha a alguns conceitos, como vocês viram, certo? E o objetivo da nossa aula de hoje, se vocês observarem lá no plano de ensino, está a história dos fitocosméticos e da cosmetologia. Só que colocar só a história fica um pouco cansativa, né, a aula. Por isso que eu busquei complementar essa aula, colocando uma breve história, certo? Porque muita história cansa, né? Então, é muito interessante conhecer da evolução dos fitocosméticos, mas ficar falando só sobre isso pode cansar um pouquinho. Então, eu vou fazer uma breve introdução a esse histórico de fitocosméticos e vou encaminhar para vocês depois um material mais completo sobre a história dos fitocosméticos, para que vocês possam ler a título de curiosidade, certo? Mas nós vamos estar discutindo aqui os marcos essenciais na história dos fitocosméticos. E vamos falar também hoje das partes das plantas, certo? Quais são as características das plantas?
quais são os métodos de extração dos ativos. Nós vamos conhecer hoje quais seriam os métodos a frio, os métodos a quente em sistemas abertos, os métodos a quente em sistemas fechados, tá ok? Então, nós vamos conhecer o que vem a ser a maceração, a percolação, a infusão, a decocção, os métodos por arrasto a vapor, a hidrodestilação, a extração por solvente, que é denominada de Soxhlet, e o que é esse método de extração de ativos chamado de enfleuragem, certo? Então, esses tópicos, eles são muito interessantes e são fundamentais para a obtenção dos ativos que vão estar presentes na formulação dos fitocosméticos, tá ok? Então, meninas, prestem atenção, qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá ok? E perguntar para que eu possa auxiliar. Não engavetem as dúvidas, tá ok? Não engavetem as dúvidas, porque depois vocês podem esquecer essas dúvidas, e elas podem ser importantes e ser a dúvida de outros colegas também, né? Então, vamos lá a um breve histórico aí dos fitocosméticos. Nós sabemos que o uso dos extratos vegetais, que o uso das plantas em cosméticos remonta a muitos anos atrás, muitos séculos atrás, não é verdade? E observem que no início da era cristã, esse Dioscórides, ele fez um tratado, né, de matéria médica, onde ele observou mais de 500 drogas de origem vegetal, mineral ou animal. Então, olha só, já na era cristã, muitas drogas, quer dizer, muitas substâncias já tinham sido extraídas aí das plantas. E, não sei se vocês já ouviram falar de Galeno. Galeno ligou o seu nome ao nome da farmácia, por isso que tem essa denominação farmácia galênica, que faz, assim, uma alusão ao grego Galeno, onde ele colocou que as plantas, elas não seriam mais usadas somente na forma de pó, mas em preparações onde se utilizava um solvente, e esse solvente como álcool, água, ou mesmo o vinagre, tá ok? Para poder fazer a extração dos seus ativos, certo? Então, já há muitos séculos atrás, nós tínhamos aí o Galeno, que seria, que dominava, tá ok? A farmácia, né, que ele dominava esse assunto, ele colocou outras maneiras de se fazer a extração desses componentes das plantas, tá ok? E também esses solventes, certo? Eles servem para quê? Para conservar, e depois fariam-se o quê? Concentrar esses ativos das plantas, que seriam utilizadas para preparar essas formulações, essas fórmulas galênicas, que era utilizada na farmácia desse tempo, tá ok? Então, gente, não sei se vocês já ouviram falar do sistema Linneu, né, um sistema de classificação de plantas com propriedades, certo? Então, no século XV, eles começaram a catalogar um grande número de vegetais, e esses vegetais, essas plantas, elas classificavam-se de acordo com a procedência e a característica desses princípios ativos, certo? Então, isso fez em 1735 a publicação do sistema Linneu, ok? Onde a preocupação de fazer a catalogação dessas plantas
porque você, sabendo que tal planta tem uma determinada propriedade, eu tenho que identificar essa planta, colocar em um catálogo e passar para a humanidade. Então, esses extratos vegetais, esse emprego desses vegetais, eles não eram só utilizados como medicamento, mas eram utilizados também em alimentos, em cosméticos, e tem sido utilizado pelo homem há muitos e muitos anos, certo? E como se sabe da utilização dessas plantas há tantos anos atrás? Porque tem os arqueólogos, certo? Que observaram em material descoberto, que há mais de 3.000 anos essas ervas eram utilizadas para estes fins. Que fins? Alimentos, cosméticos, medicamento, ok? Então, descobriu-se as propriedades curativas dessas plantas, de que maneira? A princípio, intuitivamente, ok? Observavam-se que quando os animais, eles estavam com um determinado mal-estar ou uma determinada doença, eles buscavam essas ervas e se curavam após consumir essas ervas. Então, o homem vai atrás para verificar que propriedades têm essas plantas que ajudam esses animais. Se ajudam os animais, pode ajudar também os seres humanos. Então, foi dessa maneira, de forma intuitiva, que foi se descobrindo esse poder de cura, né, para muitas plantas. E hoje em dia se faz muito busca junto à comunidade indígena, junto ao povo antigo, que eles têm essa sabedoria milenar. Eles podem não conhecer muito da ciência, mas eles têm experiência, né? Então, eles sabem que utilizando aquele tipo de planta é bom para isso, para aquilo, e essa sabedoria vai passando, e cabe a nós, como cientistas, como pesquisadores, ir atrás dessa intuição deles e verificar qual o princípio ativo, qual a propriedade, separar, isolar essa substância e observar quais são as formas que a gente pode utilizar essa substância o que a nosso favor. Sabe-se que foram os gregos, né, inicialmente, e os romanos, que herdaram e aperfeiçoaram os conhecimentos egípcios médicos a partir das plantas, ok? Então, observa-se que a contribuição dos reinos das plantas, de uma maneira geral, ela remonta à antiguidade, ok? Então, esse poder das plantas vem de muitos e muitos anos atrás. Praticamente, isso está inserido em todas as culturas e civilizações, como as plantas como fonte, como nós falamos, medicinal, nutricional, cultural e até mesmo estética, certo? E descobriu-se de que maneira isso daí? Através de descrição em manuscritos antigos, como a Bíblia, tá ok? Nos quais as plantas, elas eram designadas como dádiva dos criadores. E nesse caso, né, pela sua própria história, vista o quê? Com grande respeito e admiração pelas pessoas, de uma maneira geral, tá ok? Então, observem as plantas, poder de cura, dádiva dos deuses, tá ok? Então, observa-se na China e Índia uma grande incidência dessas plantas aromáticas, que eles utilizavam para quê? Para a extração de óleos essenciais. Inicialmente na China, né, no Egito, e posteriormente na Mesopotâmia, certo? Que se destacaram, no caso,
no conhecimento e no emprego dos óleos essenciais e nos extratos vegetais, o quê? Nas preparações de ungüentos, de bálsamos, que tinham a finalidade cosmética, né? Esses ungüentos e esses bálsamos que eram utilizados com essas finalidades cosméticas. E vocês podem observar nos históricos que é muito conhecida a figura de Cleópatra, né? Porque Cleópatra era conhecida porque ela era muito vaidosa. Então, a sua própria vaidade, a busca por materiais para se embelezar, motivou o quê? A pesquisa cosmética, certo? E, em função disso, teve-se editado um primeiro formulário de produtos cosméticos durante o seu reinado. E nesse material se descreveram o quê? Se descreveram, no caso, os cuidados higiênicos e tratamento de diversos problemas cutâneos, já nessa época. E também como formas farmacêuticas à base de plantas e óleos vegetais com finalidade terapêutica e cosmética poderiam ser utilizados nesta época. No ano 4, na Grécia, surgiu aí, né, o formulário de Ovídio. Por quê? Do Oriente, que nós tínhamos, a sabedoria dessas plantas, a utilização desses produtos naturais, eles difundiram-se para o mundo grego, certo? E tendo surgido aí no ano 4, esse formulário de Ovídio. E nesse caso, nós tínhamos, nesse formulário, os remédios para o rosto feminino. Tinha receitas de pomadas, e essas pomadas eram à base de vegetais, que eram mencionadas como, no caso aí, receitas, né? Essas receitas de pomadas da época à base de vegetais. Então, gente, a partir desta época, desse ano 4, o estudo dos vegetais e as aplicações dos seus constituintes, quer na forma de extratos ou a própria substância ativa isolada, observa-se que tem ganho cada vez mais o que? Espaço na indústria moderna e atual. Sabe-se, não sei se vocês já ouviram a expressão, é bonito que nem um deus grego. Tem uma frase que diz que é desta época, que eles consideravam que perfeito corpo, perfeita seria a alma do indivíduo. Então, relacionar a perfeição do corpo com a perfeição da alma, então aquele perfeito iria para o céu, teria a benção dos deuses. Então, busca-se cada vez mais o quê? Materiais para construir o belo, para ir atrás desta beleza, tá ok? Então, gente, nós vamos observar que a fitocosmética, esse slide estava na aula passada, só para enfatizar aqui, é definida como um segmento da ciência cosmetológica. E essa ciência dedica-se à aplicação dos princípios ativos, né? No caso, que são extraídos dos vegetais, para quê? Para o uso na estética, na higiene, na correção, na manutenção de um estado normal e sadio da pele. Então, nós temos aqui o uso desses produtos vegetais para fins de embelezamento, como vocês viram anteriormente, referenciados há milhares de anos atrás. Então, essas plantas nós vimos também, predominantemente na China e Índia, levou à extração dos óleos essenciais. Quem já não ouviu falar das especiarias da Índia, né? Então, que vieram do Oriente, retornaram para o Ocidente,
tá ok? Então, foi aperfeiçoada, né, nesses países, né, várias técnicas de extração de óleos essenciais. Depois nós vamos estudar esta parte que também tinha na aula anterior, que eu resolvi colocar aqui para vocês realizarem um link, né, do conteúdo anterior com esse. Então, a fitocosmética é uma divisão da cosmetologia, vai estudar essa aplicação dessas substâncias de origem vegetal, das plantas, para cuidar da pele, do corpo, dos cabelos, porque as plantas vão fornecer esses ingredientes que vão ser usados direta ou indiretamente na formulação dos cosméticos, né? Então, os fitocosméticos, no caso, são esses cosméticos com os princípios ativos que são extratos integrais de vegetais, óleos vegetais, ou mesmo parte do vegetal. Vocês vão observar que nós temos muitos óleos vegetais que são muito utilizados na aromaterapia e na fitocosmética também, mas são óleos vegetais puros, não esses óleos vegetais que nós utilizamos na cozinha, tá ok? Porque esses óleos vegetais culinários, eles são extraídos com solventes, então eles podem ter compostos que não fazem bem, eles não são puros para uso estético, cosmético, tá ok? Então, eles têm como ponto de partida um fitoterápico, que vocês vão observar que é um metabólito secundário, nós vamos discutir daqui a pouquinho, né, que esses fitoterápicos são metabólitos secundários, que nós vamos extrair da planta por alguns métodos que vocês vão aprender. E esse fitoterápico, esse metabólito secundário, tem como apelo e objetivo o quê? Fornecer produtos que não agridam o organismo. Então, para isso, devemos utilizar matérias da flora brasileira, se possível, né? Porque a nossa flora brasileira, ela é extremamente rica, ela apresenta uma infinidade de plantas que têm diversas finalidades terapêuticas, tá ok? Então, gente, olha só, ao longo dos anos, o homem, como vocês viram, os gregos, eles buscam a beleza, a juventude, certo? E a indústria cosmética, ela tem feito tudo para atender o máximo possível a essa demanda dos indivíduos. E não sei se vocês observam, mas, por exemplo, nos períodos de crise, normalmente, grandes empresas, elas são afetadas. No entanto, as indústrias de alimentos e de cosméticos, elas continuam seu processo de crescimento. Por quê? Porque nesses momentos de crise, o indivíduo já se priva de tantas coisas que ele não quer se privar do seu bem-estar, né? E esses produtos auxiliam o seu bem-estar, melhoram a sua autoestima, os ajudam a passar por esses momentos tão difíceis, tá ok? Então, dificilmente a indústria de alimentos e cosméticos, ela vai passar da mesma forma que as outras empresas por essas crises, porque a sociedade, ela demanda cada vez mais do desenvolvimento de novas técnicas e procedimentos estéticos, porque, infelizmente, meninas, com o avançar da idade, o que começa a acontecer, né? Então, a nossa pele começa a sofrer alterações, começa a aparecer rugas, observa-se a diminuição da espessura da epiderme, o ressecamento cutâneo, e tudo isso caracteriza o processo de envelhecimento, ok? E nesse sentido, o apelo à indústria cosmética, à área da cosmética, os setores de
P&D, né, de planejamento, desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que possam atenuar esses sinais de envelhecimento, tem sido cada vez mais, e ela está nos devolvendo isso mais rápido, e a cada dia que passa, novos princípios ativos são descobertos, auxiliando e dando aí, no caso, alívio, né? E auxiliando os procedimentos estéticos e o cuidado com a pele. Porque a aparência pessoal continua sendo, ainda hoje, um requisito de grande importância para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar, certo? Então, é um dado psicológico muito importante em todos os segmentos e leva, no caso, a população a exigir da indústria cosmética sempre essa busca por novas tecnologias, tá ok? Então, gente, vamos lá, a planta, né, para extrair o ativo, esse metabólito secundário que nós precisamos, certo? Então, não podemos falar da planta sem falar da botânica, que a botânica, do grego, botané, significa planta, ou biologia vegetal. Então, a botânica é o estudo científico da vida das plantas e algas. Então, quem se dedica à busca, à extração de fitoterápicos, tem que conhecer um pouquinho de botânica, né? Tem que conhecer e tem que identificar essas plantas, certo? Verificar características inerentes ao seu crescimento, à sua reprodução, metabolismo, desenvolvimento, quais são as doenças, o tipo de solo, a evolução dessas plantas ao longo da vida. Então, existe uma relação aí entre o fitoterápico, né, a botânica, porque é através da botânica que nós vamos conhecer as propriedades dessas plantas, as características de desenvolvimento dessas plantas. E isso tudo vai afetar no processo de extração. Então, meninos, nós temos aí, como nós falamos, que o que nós vamos extrair das plantas são os seus metabólitos secundários, tá ok? E de onde nós vamos extrair? Quais são as partes das plantas? Vocês observem que na planta ela é constituída de raiz, caule, flor, fruto e folha, né? Então, essas são as principais partes das plantas. Tem plantas que não têm folha ou fruto, mas cada parte pertencente às plantas, elas têm uma função importante para garantir o quê? A sobrevivência do vegetal. Por exemplo, a raiz. Uma planta, se você cortar a raiz, ela vai morrer. Por quê? Qual é a função dessa raiz da planta? É através da raiz que se conduz substâncias nutritivas para a planta, porque a raiz vai fazer absorção de nutrientes, certo? E a raiz, absorção e até mesmo armazenar substâncias energéticas para as plantas. As folhas estão relacionadas a quê? Ao processo da fotossíntese, certo? Que é o processo da respiração celular. Então, precisamos aí das folhas do caule. O caule vai conferir a sustentação e o transporte de substância, tá ok? Para as plantas. As flores, elas são responsáveis pela reprodução. E os frutos normalmente eles têm as sementes, então eles vão dispersar essas sementes para garantir a sobrevivência das espécies, ok? E de onde nós vamos retirar os ativos da planta? Quais são as partes
recomendadas. Então, vocês vão observar que nós podemos retirar os ativos de qualquer uma dessas partes, né? Podemos utilizar a raiz, as folhas, o caule, as flores, ou até mesmo os frutos, certo? Então, opa, só um instantinho aqui que eu vou voltar. Aqui. Então, vocês vão observar que aqui está dizendo, ó, que esses ativos, eles podem estar nas flores, nas folhas, raízes, frutos e na casca, ok? É claro que esses princípios ativos, que nós chamamos de metabólitos secundários, eles não se distribuem de uma maneira uniforme no vegetal, tá ok? Então, eles vão estar distribuídos nesses componentes. E modifica-se bastante a concentração desses ativos, dependendo aí do estágio de vida da planta, certo? Então, por isso que é muito importante o conhecimento, o estudo da botânica, que vai se conhecer as características dessa planta, que vai acompanhar ali cada estágio da planta, a extração desses ativos, para você compreender uma determinada planta, qual o período em que ela vai ter uma concentração máxima daquele componente, certo? Ou vamos variar o habitat dessa planta, as condições de clima e solo dela. Qual a melhor região? Tem plantas que se adaptam melhor ao clima seco, outra ao clima úmido, a quente, ao frio. Então, é através da botânica que vai ter toda essa definição do habitat da planta e também a colheita, a forma de colheita dessa planta afeta a concentração dos ativos e até mesmo a preparação do extrato para fazer-se a extração desses ativos, desses metabólitos secundários. Por quê? Se houver falha no processo extrativo, vai impedir a obtenção desse fitoquímico, dessa substância química, porque essa substância química é que vai ter o quê? Um poder terapêutico. E ainda, se houver falhas, pode resultar-se em quê também? Em efeitos tóxicos ou inatividade da planta medicinal, né? Então, não pode haver falha nesse processo de colheita da planta, no preparo dos extratos, no método de extração, para que não cause erros aí nessa extração, tá ok? E como nós já falamos anteriormente, gente, a nossa flora brasileira, ela é muito rica e fornece matéria-prima variada, né, para a fabricação de fitoterápicos. Eu vou anexar um artigo bem interessante para vocês, lá no AVA, para que vocês possam dar uma lidinha em um artigo que mostra o passo a passo, quais são esses metabólitos, tá ok? Que são formados, são compostos químicos, qual é o nome deles, tá ok? Então, vamos lá. Então, para que a gente tenha a obtenção dos benefícios, né, dos compostos fitoquímicos, que nós vamos estar utilizando como ativos nos nossos fitocosméticos, então nós temos que executar esses métodos extrativos de uma maneira adequada, né? De uma maneira adequada, que seja também rentável, né? Tem que ser de baixo custo e tem que ter um baixo índice de toxicidade, certo? Então, porque se a gente vai utilizar ele em produtos cosméticos, né, tem que ter aí uma baixa toxicidade. E esses extratos que nós vamos obter dessas plantas seriam o quê? Soluções que são depois concentradas e obtidas a partir de matérias-primas vegetais. Que matérias-primas vegetais? Qual a parte da planta que nós vamos poder utilizar para isso? Seria a raiz, o caule, a folha, as flores,
frutos ou mesmo sementes. Só que essas partes das plantas têm que ser bem preparadas. Elas têm que ser secas e trituradas, certo? Então, é um processo que normalmente é dividida em duas etapas, certo? Onde, o que que acontece? Nessa primeira etapa, o que que se faz? A separação é dos metabólitos secundários da planta. E nós vamos separar por meio de um solvente, certo? Então, enquanto que a segunda é o quê? É a concentração desse metabólito por meio que da eliminação do solvente. Então, nós vamos separar o metabólito da planta, né, adicionando um solvente. Depois, nós vamos evaporar o solvente, vamos eliminar esse solvente para concentrar esses ativos, certo? Então, vamos aqui observar aqui só, gente. Deixa eu ver aqui, acho que eu passei aqui alguma coisa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Aqui, né? Então, nós estamos aqui que o fitocosmético, nós vamos utilizar, então, o ativo da planta. Aqui eu tenho a planta medicinal, que vai me fornecer esse ativo. Então, eu vou utilizar um dos métodos que nós vamos discutir depois, certo? Para poder extrair, retirar de dentro da planta o quê? Essa substância química. Nós vamos retirar com meio de um solvente. Uma vez retirada essa substância química, vocês estão vendo aqui a quercetina, que foi retirada de uma determinada planta, essa quercetina, ela foi identificada. De que maneira que é identificada? Então, através desses extratos concentrados, nós vamos identificar através de técnicas químicas, né, principalmente a cromatografia gasosa, que separa e identifica esses componentes, que são os componentes ativos, certo? Então, vocês podem observar que as operações extrativas significa nós vamos retirar de dentro da planta esses componentes, tem que ser de uma forma mais seletiva, a mais completa possível, visando o quê? A exaurir, a retirar o máximo possível do recurso fitoterápico que a natureza nos oferece, certo? Então, essas substâncias. Estão observando aqui que nós temos a planta, então, essa planta, ela vai ser desidratada, ou seja, seca, triturada, depois de seca e triturada, ela é submetida a um solvente, tem vários solventes que podem ser utilizados, né, para o processo de extração. Depois, normalmente, é filtrado, prensado, e nós vamos ter o extrato. Esse extrato é utilizado para fazer o quê? É concentrado e utilizado para identificar e separar esses metabólitos secundários que a planta vai apresentar, certo? Esse daqui eu já passei antes do anterior, né? Que a gente já viu, então vamos lá. Opa, aqui. Então, eu já citei para vocês também que esse termo extração, o que significa extração? É retirar, né? Se você for observar esse termo no dicionário, significa retirar de dentro, né? A substância de interesse, retirar de dentro da planta essa substância de interesse. E tem que ser uma forma mais seletiva, que quer dizer, uma forma que seja eficiente, que retire o máximo possível desse recurso que a natureza colocou ali dentro, tá? Ok? E para isso, nós já falamos que vamos utilizar um líquido com um solvente ou não líquido, mas uma mistura de líquidos, certo? Esses solventes têm que ser apropriados e também toxicologicamente seguros. E nós vamos observar que os métodos devem ser o mais eficientes possíveis, certo? Ou seja, que nós
que seja possível extrair o máximo, exaurir aquela planta daquele componente, e que esse componente tenha estabilidade no solvente extraído, certo? O que seria ter estabilidade? É que o método que nós venhamos a escolher não altere a estrutura química do ativo extraído, porque se alterar a estrutura química, você altera a função dele também, né? E pode ainda trazer toxicidade ou até mesmo inativar essa substância. Tem que estar disponível, tenho que ter a disponibilidade aí desses meios, certo? Então, não adianta eu ter um método eficiente, que o componente de interesse seja estável e que não tenha disponibilidade desse meio, né, no mercado, né? Daí não vai adiantar nada. E que o custo também seja acessível, ok? Então, o custo desse método seja acessível. Opa, só um instantinho aqui, vamos passar. Então, meninas, nós estávamos falando que dos metabólitos, que esses ativos que nós vamos extrair são metabólitos secundários. E vocês poderiam me perguntar, e que seriam os metabólitos primários, certo? Então, vocês sabem que as plantas, para sobreviverem, o que elas realizam? Realizam o processo da fotossíntese, certo? E esse processo da fotossíntese baseia-se em quê? Baseia-se, então, na utilização da energia solar. A planta precisa da energia solar. Para quê? Essa energia solar é para oxidar a água, certo? E a água libera o quê? O oxigênio, e esse oxigênio vai produzir o gás carbônico e os compostos orgânicos, como açúcar, carboidratos e outros carboidratos, que são, esses sim, CO2, açúcares, carboidratos, considerados os metabólitos primários, que vão ser utilizados como fontes de energia para quê? Para a respiração da planta, certo? Vai ser utilizado como fonte de energia para a respiração da planta, para crescimento e como precursor da síntese desses outros metabólitos, que são os metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários, eles são formados na planta por meio de reações enzimáticas. E esses metabólitos secundários, eles estão presentes, como nós já citamos, em todas as partes das plantas, desde a semente até a raiz, que nós falamos que a gente pode usar todas essas partes para retirar esses ativos da planta. E vocês vão observar que a quantidade desse componente presente vai depender de diversos fatores, como nós já falamos, da diluição que é utilizada, do período de obtenção, né, dessa planta, dos fatores como a hora do dia, da noite, índice de pluviosidade, a temperatura, a altitude, enfim, características de solo, clima, entre outros. E quais seriam, gente, esses componentes que nós vamos extrair? Quais seriam as características desses ativos? O que seriam esses metabólitos secundários? Né? Que componentes esses, que ativos esses que nós estamos em busca? Não sei se vocês já viram, mas nós vamos estudar esses componentes químicos. São substâncias químicas, como, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós vamos discutir a função deles também, os alcaloides, os fenóis, os óleos essenciais, os taninos, os flavonoides, as saponinas, são esses os ativos
que nós vamos buscar extrair das plantas para utilizar nesses fitocosméticos, certo? Tá ok? E como nós falamos, aqui nós temos alguns métodos de extrações, como já falamos também anteriormente, o que é extrair? É tirar para fora ou de dentro de onde estava o componente. Nós vamos retirar com o objetivo de identificar, isolar, purificar e retirar esse fitoquímico, né? Esse fitoquímico, ou como nós estamos falando também, esse metabólito secundário, por meio da adição de solvente. E nós temos aqui alguns métodos de extração para vocês verem. A maceração, né? Tá ok? Então, a maceração, nós vamos colocar várias características da maceração, mais à frente, para vocês conhecerem bem direitinho. É um método a frio. Temos outro método a frio, que é conhecido como percolação. E temos aqui os métodos a quente em sistema aberto, como a infusão e a decocção. E quando nós falamos em digestão, seria tipo, está entre a maceração, em um calor mais brando, certo? Mas a maceração e a percolação são métodos a frios. A infusão e a decocção, métodos a quente, em sistema aberto. Vamos dar uma olhadinha em características particulares aqui. Então, tentei colocar de maneira bem simples para vocês observarem. Então, o ideal é que a planta ela seja preparada. Como? É colhida no período certo, na época certa, na hora certa. Então, tudo isso a gente vai ver através dos manuais de botânica, né? Conhecer o catálogo direitinho daquela planta que nós queremos, certo? Aonde ela está. Uma vez retirada, colhida corretamente, o que nós vamos fazer? Vamos desidratar, triturar essa planta, porque se a planta tiver triturada, a área de contato dela vai ser melhor com o solvente e a eficiência da extração é maior. Então, a maceração é uma operação onde nós vamos fazer a extração em um sistema fechado, ou seja, vamos colocar em um recipiente e fechar na temperatura ambiente. Pode demorar 3 horas a 3 semanas. Então, pode ser um período prolongado, né? Horas, 3 horas ou 3 semanas, aí no caso, em temperatura ambiente. É claro que nós podemos fazer uma agitação ocasional, e nós não vamos renovar esse líquido. Então, é considerado um processo estático, diferente do que nós vamos discutir posteriormente, que é a percolação, que é um método dinâmico, certo? Então, gente, aqui do lado vocês observem, temos algumas figuras. Então, eles falam que macerar não é macetar, ou seja, não é triturar a planta junto do solvente, é tê-la em condições apropriadas e colocar dentro do solvente, certo? E pode ser usado água, álcool, vinagre, vinho, glicerina, outro líquido para extrair, né, esse ativo, certo? Então, isso vai ocorrer por um determinado tempo. E como que eu vou saber esse tempo? Esse tempo é pré-determinado através de pesquisas, né? Alguém fez essas extrações e foi acompanhando com análises para verificar quanto tempo, e varia também, é claro, de planta para planta. O solvente também vai variar de planta para planta, conforme o quê? As características químicas do componente que se quer extrair. Por exemplo, esse componente pode ser polar. Vocês devem ter aprendido em bioquímica. Se for polar, eu posso usar água, porque semelhante
extrai semelhante. Se ele for uma substância apolar, aí, no caso, eu vou usar a glicerina, outra substância com características mais apolares, para poder aumentar a eficiência dessa extração. Então, o tipo de solvente que nós vamos utilizar depende da natureza do ativo que se quer extrair. Ele tem que ser compatível, tá ok? Então, aqui na maceração, como vocês viram, depois desse tempo que nós falamos que é 3 horas ou 3 semanas, nós vamos filtrar e vamos fazer também, depois da filtração, uma prensagem, certo? O processo de maceração, ele é um processo lento. Algumas vezes, ele se torna inviável para extrair todo o ativo preliminarmente presente ali na planta, certo? Então, pode-se optar também por outros processos combinados, como a percolação, que vocês vão ver, a infusão ou a decocção, certo? É claro que a literatura sempre vai mostrar qual é o método mais eficiente para fazer essa extração. E a percolação é um método a frio também, como vocês estão vendo, né? É o método mais utilizado, certo? Então, tem uma facilidade técnica maior em relação é uma técnica de baixo custo, mais rápida também, tem um risco menor de reações a outras reações químicas, né? No caso, entre o componente e o solvente, ou seja, entre o soluto e o solvente. É um método que é realizado à temperatura ambiente. Inicialmente, se faz o umedecimento desse material, ou seja, uma maceração, né, por um período curto, relativamente curto, de 4 horas, certo? Então, esse macerado vai ser levado ao percolador e o extrato, é um processo dinâmico, porque esse solvente, ele vai estar passando através, esse solvente, que é o extrato, vai estar passando através do material. E vai retornar, no caso, de 4 a 10 vezes a esse percolador, como vocês podem observar aí, no caso, na figura, um sistemazinho bem simples para vocês terem uma ideia. Então, é um processo dinâmico, como nós falamos aqui, nós vamos ter esse extrato passando através da planta, arrastando, no caso, o ativo que estiver presente nessa planta, e vai passar de uma forma contínua desse líquido extrator. Então, vai levar consigo aqui o quê? Esses ativos, ok? Então, vai se fazendo aí, no caso, o gotejamento lento do material, e a percolação permite se obter soluções extrativas mais concentradas, ok? Então, esse processo de infusão, acho que todos vocês já fizeram um chazinho, o procedimento é semelhante, né? Então, nós vamos aqui ter a diluição pelo solvente em ebulição, por isso que é um método a quente, em sistema aberto, mas é um método a quente, normalmente por um período de 30 minutos, que é recomendado, no final, filtra-se, certo? Então, como nós falamos, vai ocorrer por um determinado tempo, é aplicável a partes vegetais mais moles, ao contrário das partes mais duras das plantas, que a gente utiliza a decocção, certo? Então, essas partes mais moles, elas vão ser contundidas, né, cortadas, ou pulverizada, como nós falamos, transformada em pó, para que se tenha uma extração mais eficiente. Então, vocês vão observar, no caso, aqui fala 15 a 20 minutos, né? E, no caso,
um exemplo ali, a infusão da camomila, que nós temos o chazinho, que todos vocês já devem ter feito alguma vez, pelo menos. Então, nós temos ali o extrato, a extração de alguns ativos. E esse método de decocção? Decocção a quente também, só que aqui, no caso, o material vegetal vai ficar em contato com certo tempo com o solvente. Esse material solvente em ebulição é restrito. Por que restrito? Porque, como é um método a quente, algumas substâncias ativas, elas podem ser alteradas pelo aquecimento a uma temperatura alta ou mesmo pelo aquecimento prolongado. Então, nós temos que conhecer o ativo para observar se, com as características do método, não vai alterar a sua estabilidade, ou seja, se não vai alterar as características desta substância química com aquecimento, certo? Então, por isso que costuma se empregar com aqueles materiais vegetais mais duros e de natureza lenhosa, né? Então, aqui mais aplicado a casca ou a raiz, porque tem maior a resistência à ação das substâncias quentes. Então, o procedimento você vai levar ao fogo para cozimento. Normalmente, aqui fala por 5 ou 10 ou até mesmo 15 minutos, e depois você filtra, tá ok? Vai filtrar e vai obter ali o líquido extraído. Um outro método que se utiliza para a extração desses metabólitos secundários, principalmente de óleos essenciais, é esse sistema por arrasto a vapor, certo? Então, vocês vão observar que os óleos essenciais, por que são utilizados muito para extrair os óleos essenciais das plantas? Porque os óleos essenciais, eles são voláteis, certo? E possuem uma pressão de vapor mais elevada do que da água. E por isso eles são arrastados pelo vapor da água. Então, eu posso utilizar um sistema como esse que vocês estão vendo do lado, que eu vou explicar para vocês como funciona, ou o aparelho de Clevenger, que está mostrado no próximo slide, certo? Então, esse método, ele é utilizado preferencialmente para extrair óleos essenciais de plantas frescas, né? Olha só. Tá vendo esse balãozinho redondinho que eu estou mostrando aqui com o mouse? Então, esse é um balão de fundo redondo e eu tenho aqui um gerador de vapor. Como assim? Esse balão, ele é aquecido, ok? Estão vendo aqui uma chama, né? Ele é aquecido e a água entra em ebulição. Eu acompanho pela temperatura, aqui do lado está acoplado um termômetro. Então, quando a água entra em ebulição, o vapor da água vai seguir esses tubinhos, né? Essas conexões. E vai passar para esse segundo balão, que tem 3 saídas. Então, esse vapor da água vai passar nesse balão de 3 saídas, aonde aqui dentro está o material que a gente quer extrair o óleo essencial. Pode ser cravo, canela, cascas de frutas, né? Certo? Qualquer tipo de planta, camomila. Então, o que vai acontecer aqui? O vapor vai arrastar os óleos essenciais e vai seguir, olha, esse caminho. Vocês estão vendo aqui que tem um outro termômetro aqui para mostrar para nós o momento em que já se fez a extração de todos os óleos essenciais da planta, em função da temperatura. Então, eu tenho aqui o vapor da água arrastando os óleos essenciais, que vão passar por dentro aqui, ó, do condensador. Tá vendo um condensador aqui por dentro? E esse é um condensador, por quê? Na sua camisa, na parte externa dele, eu tenho a água fria, né? Essa água fria vai provocar o quê? A condensação, a transformação em líquido desse vapor da água e desse óleo essencial, e nós vamos recolher nesse recipiente que vocês estão vendo aqui, tipo um Erlenmeyer, é um hidrolato. O que seria um hidrolato?
é uma mistura do óleo essencial e da água. Normalmente nós fazemos um banho de gelo ou de água fria, porque o óleo essencial é muito volátil, certo? Se eu não realizar esse banho, eu posso perdê-lo por evaporação, né? Então, ele pode evaporar. Por isso que a gente faz esse banho daqui, tá? Então, na nossa aula prática, que é de hoje a 15 dias, nós vamos fazer a extração de óleos essenciais. Nós vamos montar um sistema como esse, que é o sistema de arracha-vapor, tá ok? Que vai ser como esse montado aqui na figura. Ó, só um instantinho. Como esse montado na figura, né? Então, esse é o aparelho que eu extraio com os meus alunos lá no laboratório. Então, estou observando aqui uma placa de aquecimento, né? É uma manta de aquecimento. Dentro desta manta, eu tenho um balão de fundo redondo, olha, que vai ser aquecido, certo? Ao ser aquecido, o que vai acontecer? Vai gerar o vapor da água. Esse vapor de água vai passar através do material vegetal que está aqui dentro desse balão de 3 bocas, né, de 3 saídas. No caso aqui era o cravo, que estava aqui dentro. E o que vai acontecer? Vai arrastar os óleos essenciais, né? Então, o vapor arrasta os óleos essenciais e vai passar aqui por dentro do condensador, ó, nesse tubo concêntrico que tem aqui dentro, e na parte externa eu tenho entrada de água fria para poder o que resfriar esse vapor e condensar o vapor da água mais os óleos essenciais. Então eu vou ter aqui uma mistura de hidrolato, que é a mistura de óleo essencial mais a água. Então, é importante colocar, como eu falei para vocês, num banho de água fria ou em banho de gelo, para a gente não ter perda desses óleos essenciais. E eu posso separar depois o óleo essencial da água por decantação. E essa água que foi arrastada aqui junto com que está junto com óleo essencial, ela é bem aromática, ela tem um perfume bem característico do cravo, né? Tem vestígios dos componentes. Vocês sabem que a eficiência de separação é muito pequena em função do material, né? Então, nós precisamos de uma quantidade grande de material para poder extrair uma quantidade compatível de óleo essencial. Aqui do ladinho, vocês estão vendo um sistema de arracha-vapor que foi desenvolvido artesanalmente. Eu utilizei a revista Química Nova na Escola. Isso daqui é de um trabalho de uma feira de ciência do grupo do meu filho, que eu orientei eles, que eles fizeram no trabalho dele extração de óleos essenciais. Então, peguei uma cuscuzeira. Todas vocês já devem ter visto uma cuscuzeira, né? Então, nessa cuscuzeira, tem uma parte inferior, tem uma placa perfurada, certo? Aqui. Então, eu coloquei água nessa parte inferior, coloquei a planta aqui nessa placa perfurada. Aqui, no caso, eles fizeram extração de óleos essenciais de eucalipto. Então, o que aconteceu? A água ferve, gera o vapor passa através da planta, arrasta os óleos essenciais, que são evaporados, passam por esse tubinho que vocês estão vendo de plástico, um tubinho de PVC, um tubinho de plástico eu enrolei em um pedaço de PVC, certo? Perfurado no centro, um tubo de PVC, enrolei porque esse estava fazendo um condensador. Então, o líquido ia passar através desses tubinhos. É claro, o líquido está quente, né? E ele se amolece todo, que vocês sabem, é plástico. Então, para evitar e para condensar o líquido, o vapor e o vapor d'água e o óleo essencial, nós colocamos aqui dentro gelo, né? Gelo dentro desse tubo para resfriar, certo? Para condensar a água mais o vapor d'água e nós recolhemos aqui
recipiente, nesse Erlenmeyer, né? Então, é um método bem artesanal de vocês produzirem aí, no caso, o óleo essencial. Fica um aroma maravilhoso, gente, no ambiente, fica muito agradável, tá ok? Então, esse é o sistema por arraste a vapor, tá ok? De destilação por arraste a vapor. Nós temos outro método que está sendo mostrado nesses desenhos. Esses três são aparelhos de Clevenger. É também para fazer extração de óleos essenciais. É conhecido como hidrodestilação. Porque são todos o mesmo tipo de aparelho, onde eu vou colocar diretamente, vocês observaram que o aparelho de arraste a vapor, o material vegetal, não fica em contato direto com o aquecimento, e nem com a água. Nesse caso, fica, né? Então, no aparelho de Clevenger, eu vou colocar aqui, dentro do balão, a água e a planta, e vão ser aquecidas. E ao ser aquecidas, o que acontece? Vai acontecer que a água e os óleos vão ser evaporados, arrastados, e vão entrar em contato com esse dedo frio, que aqui está, aqui em cima. Dedo frio por quê? Porque nós temos aqui um condensador, vocês podem olhar no outro desenho, ó, tem umas mangueiras que passam água na camisa, então vai resfriar esse vapor. E esse vapor resfriado, o que acontece? Ele vai descendo aqui nessa coluna e vai se separando. Ó. Então, eu tenho o óleo essencial, ele vai ficar em cima e a água na parte de baixo. Então, esse aparelho tem uma torneirinha que eu abro, eu retiro a água e depois recolho por decantação o óleo essencial. Tá ok? Então, vou mostrar a vocês também, na aula prática, o sistema de extração por arraste a vapor e o sistema de Clevenger, que é da hidrodestilação. Vamos mostrar também o extrator de Soxhlet, né? Então, esse aparelho de Soxhlet é um aparelho de extração por solvente. Então, nós vamos utilizar um solvente, e esse solvente ele tem que ser compatível com o material vegetal que nós, com o componente presente, né, no material vegetal que nós vamos extrair, certo? Então, essa planta só podemos utilizar para materiais sólidos, né? Então, nós vamos secar e triturar esse material, a amostra, e vamos colocar aqui dentro, ó, dentro do extrator, como vocês estão observando no desenho. E o que acontece? Eu vou colocar no balão solvente, o solvente que vai fazer a extração. Pode ser álcool, éter, clorofórmio, ou mesmo a água, tem que ser compatível com o material que nós queremos extrair, certo? Então, eu vou aquecer esse solvente, e o que vai acontecer quando eu aqueço o solvente? Ele vai evaporar e vai subir lá no condensador, tá vendo? Então, o condensador é para condensar, ou seja, para transformar o vapor em líquido. E esse líquido, ele vai gotejando a quente sobre o material vegetal que nós queremos extrair esse metabólito secundário. Então, eles vão se acumulando aqui dentro, e quando atingir a altura aqui dessa saída lateral, que a gente chama desse sifão, ele é sinfonado para dentro do balão. Ou seja, eu tenho o ativo mais o solvente retornando para dentro do balão. Então, no final do período de extração, que normalmente demora de umas 6 a 8 horas, dependendo do que nós queremos extrair, ele vai estar dentro do balão junto com o solvente. Nós desconectamos o extrator e vamos evaporar o solvente. Evaporando o solvente, nós vamos ficar dentro do balão apenas com óleo essencial que nós queremos. Tá ok? Então, vocês vão conhecer também esse método do extrator de Soxhlet, que utiliza o Soxhlet. Uma técnica, gente, muito bacana e milenar para a extração de óleos essenciais
essa técnica chamada de enferragem, certo? Essa técnica ela é muito antiga e ela é um método a frio utilizada para extrair óleos essenciais de flores, porque muitas flores são muito delicadas e não suportariam passar pelo processo de destilação por arrasto a vapor ou pelo método de Clevenger ou nem mesmo pelo extrator de Soxhlet que vocês viram, que é um método de extração a quente, tá ok? É claro que tem outros métodos de CO2 supercrítico, né? Mas esse método é muito utilizado ainda hoje. Então, nós temos aqui um desenho de extração muito antigo, onde eles utilizavam caixas de madeira, e essas caixas de madeira tinham essas tampas e as bases de vidro, onde eles distribuíam gordura, gordura animal mesmo, antigamente se colocava a banha de porco, né, na tampa e na base da caixa, e colocava-se as flores sobre essas gorduras, distribuíam as flores sobre essa gordura e deixava por um determinado tempo, ou seja, por 1 ou 2 dias, e eu retirava essas plantas, porque já deu tempo dela passar esses ativos para a gordura, certo? E renovava essas pétalas e deixo ali por um determinado tempo. No final, eu raspo essa gordura, e essa gordura eu adiciono álcool para auxiliar na extração do óleo essencial, e depois eu filtro e destilo e tenho o óleo essencial, certo? Então, vocês vão observar que essa técnica, aqui tenho vários exemplos, né, do método de extração a frio, pela técnica da enferragem, para obtenção de óleos essenciais. Precisa-se de muitas e muitas flores para poder fazer a extração de um pouquinho de óleo essencial. O rendimento é muito pequeno, mas com essa pouca quantidade eu posso fazer muitos e muitos perfumes. Vocês já devem ter ouvido lá o Lily Essence do Boticário, que ele utiliza o lírio, né? Então, essa foto é lá do Boticário. Tem essas tampas de acrílico, né? Hoje eles utilizam a gordura hidrogenada. Então, distribuem as pétalas de rosas aqui nessa gordura. E depois vão renovando essas flores, e no final coloca-se álcool, né? E filtra e destila para obter o óleo essencial, tá ok? Então, é uma técnica muito bacana. Então, é isso, meninas. Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, desse assunto que eu acho tão interessante. Nós vamos discutir mais sobre cada uma dessas técnicas nas próximas aulas, até mesmo porque nós vamos discutir sobre as propriedades desses ativos, certo? Quais são as propriedades dos polifenóis, dos taninos, das saponinas, e para que tipo de imperfeição estética eles são direcionados, aonde eles poderão ser utilizados. Tá ok? Então, espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho. Se tiverem qualquer dúvidas, estou aqui para tirar, para ajudar vocês. Podem me encaminhar aqui, podem me encaminhar por e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp, da forma que vocês desejarem. Tá ok, meninas? Ainda estão por aí? Sobreviveram? Sim. Sim. Tá aqui, professora. Aprenderam um pouquinho como extrair os óleos essenciais, os ativos das plantas? Sim, muito legal. Sim. Ah, que bacana. Nós vamos fazer a prática, viu? Daqui vamos ver a racha a vapor. Só não vamos fazer a enferragem, porque a enferragem é uma técnica bacana, mas nós precisaríamos de tempo, né? Para ir cuidando dessas caixinhas. Se algum dia eu já levei os meus alunos no Boticário, eles já viram todos esses procedimentos. Se Deus quiser, quem sabe até vocês se formarem, eu possa levar vocês também
para verificar essa parte que é muito interessante lá na indústria, né? Tá bom? Tá bom, prof. Bom, Então, prof. fiquem com Deus, tenham bom. um excelente final de semana. E obrigada por vocês terem me aguentado até agora, tá bom? E eu vou mandar esse artigo que eu busquei para vocês, que é a extração de bioativos de uma planta do cerrado, mas ele fala uma linguagem bem simples e mostra através de desenhos, e fica assim uma forma mais fácil de vocês entenderem. Acho que vou encaminhar para o próximo, porque no próximo a gente ainda vai continuar estudando sobre isso daí, tá bom? Então, Tá bom. fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar, tá bom? Obrigada, Boa boa noite, noite. professora. Tá Obrigada. bom, Boa noite. boa noite, prof. Até a Boa próxima aula. noite. Até lá. Legal. Ave Maria.